Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui com o espaço Entrevistas da Leia JF. A Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora é uma associação sem fins lucrativos que visa divulgar o autor da cidade e também a literatura nacional. Hoje é composta de 28 membros, entre os quais escritores e contadores de histórias infantis, escritores de romance adulto e infanto-juvenil, poetas, pesquisadores e ilustradores. Quero lembrar a todos que essa entrevista ficará no Instagram da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora e no meu canal literário do YouTube. Sigam o meu canal. Hoje eu tenho a honra de conversar com Rogério Faria Tavares. Rogério é graduado em Direito e em Comunicação Social. Boa noite, Rogério. Boa noite, Arthur. Prazer imenso conversar com você. Uma imensa alegria poder dialogar com você e com toda a comunidade cultural que você lidera e de que você participa aí em Juiz de Fora. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito Eu obrigado. estava apresentando aqui, o seu currículo. Você é graduado em Direito e Comunicação Social, jornalismo, pós-graduado em Marketing e Gestão de Negócios, MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral, mestre em Direito, tem diploma dos Estudos Avançados em Direito Internacional, Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Madrid, doutor em Literatura e é presidente da Academia Mineira de Letras pela segunda gestão. Eu fui eleito no dia 10, agora, nessa semana que acabou hoje, né? E a minha posse no segundo mandato vai ser agora na segunda-feira, dia 17. Então, sim, já estou em pleno segundo mandato. Como eu informei a você na nossa troca de correspondência, você está certíssimo. Já é praticamente o segundo mandato. Com certeza. Muito bem. É um prazer imenso estar com você aqui. Esse espaço de entrevistas da Liga dos Escritores de Juiz de Fora eu criei ano passado, por causa da pandemia. Tenho conversado com muitos autores, muitos escritores nacionais, porque o objetivo da Liga, da Leia JF, é justamente divulgar o autor nacional, divulgar o autor de Juiz de Fora. E a gente tem feito uma divulgação muito legal com isso. Que bom. Essa iniciativa é muito útil, sobretudo num país que precisa tanto de educação, de cultura, da disseminação da literatura, tanto da prosa quanto da poesia. Então, parabéns pela sua iniciativa e também cumprimento todos os que integram a Liga, que gostam das atividades promovidas pela Liga. Sim, hoje a Liga está completando 6 anos agora em dezembro, e é uma Liga que tem um trabalho ativo. A gente está sempre participando de feiras literárias, bienais, e é um negócio muito bom, porque a gente está fazendo um trabalho conjunto de apoio ao autor da cidade, porque a literatura é uma coisa muito complicada no Brasil. Então, a gente se apoiando, a gente leva o nome do autor da cidade para onde a gente vai. É muito importante isso. Temos vários aqui com a gente, vieram para te ver, e inclusive vários membros também da Academia Juiz Forano de Letras, como a Marisa Timpone, que acabou de entrar. Isso, hein, Marisa? Que prazer, Marisa. Querida amiga, parceira, fraterna. Pois é. Maria Lelis Loitz, a Cecília, que está também aí. Então, a Alice de Amazon. Estamos todos aqui para esse bate-papo que a gente tem toda sexta-feira, nesse horário de 19h30. Isso é uma coisa muito importante, virou um compromisso toda sexta-feira. Que ótimo, ainda mais num tempo tão difícil, né, Arthur, que nós todos estamos atravessando, que nos impõe um isolamento social, distanciamento físico. Para nós é tão doloroso, tão difícil isso. Então, nós que somos muito guerreiros, valentes, criamos uma forma alternativa de manter o nosso relacionamento, inclusive o nosso relacionamento de amizade, de afeto, por meio da internet. Que coisa boa.
que bom que a tecnologia nos serve nesse momento, né? Graças a Deus, porque é muito difícil. Como a gente fazia, como eu te falei, esse trabalho nosso todo muito ativo de participação nas feiras, né? Participação em todos os eventos literários que a gente tinha, a gente ficou cerceado disso, né? E a gente não tinha como fazer outra coisa. Então, eu acho que o autor, o artista em si, tem que levar a sua obra, né? E a gente conseguiu, fazendo as reuniões da Academia Juiz de Fora de Letras e da Liga de Escritores online. A gente conseguiu fazer vários eventos da Liga. A gente fez uma noite de contos infantis, uma noite de contos de terror. A gente fez uma série de coisas assim para manter a atividade, né? E ninguém entrar em nenhum desespero, porque estava difícil, estava muito Claro, difícil. é isso mesmo. Que bom. Fico feliz. É um prazer estar com vocês. Muito bem. Rogério, para quem não tá, para quem está aqui conosco e não te conhece, né? Conta para gente quem é o Rogério. Isso é Olha, importante. Arthur, eu sou um jornalista, nascido em Belo Horizonte em 71. Eu fiz 50 anos agora em abril, 24 de abril. Como você muito bem apresentou aí no começo da nossa conversa, eu fiz jornalismo, fiz direito também. Estudei muito, sobretudo direito internacional, relações internacionais. Agora, sempre militei no jornalismo, sempre tive uma paixão muito grande pela comunicação social, atuei como produtor de televisão, como repórter, como apresentador, escrevi muito nos jornais de Belo Horizonte, no estado de Minas, atualmente mantenho uma coluna semanal no Jornal Diário do Comércio. Enfim, eu gosto muito da vida da comunicação, gosto muito da literatura, a literatura é uma grande paixão, e todas essas paixões vão se somando, não é? Vão formando, não é? Uma personalidade que é a personalidade de alguém que gosta muito de ler, que gosta muito de escrever, que gosta muito de interagir, de relacionar-se. Eu gosto muito de integrar associações, eu tenho um prazer muito grande no convívio com meus amigos, e é por isso que eu, enfim, pertenço a algumas delas, né? A Academia Mineira de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o PEN Clube, o Instituto dos Advogados do Brasil, enfim, são instituições no âmbito das quais é possível dialogar, não é? Dialogar, conversar sobre arte, sobre cultura, sobre história, sobre memória, não é? Eu gosto muito desse tipo de atividade cultural e, sobretudo, eu acredito muito nesse tipo de atividade cultural como um lugar de diálogo, como um lugar de encontro entre as pessoas, como um lugar de descoberta, não é? De coisas novas, enfim. Eu acredito que esses lugares, como eu escrevi outro dia num texto, são pontos de luz, não é? São pontos de comunicação muito potentes, não é? Eles podem gerar muita coisa. Eu sou basicamente isso, um jornalista, um comunicador. Eu tenho já 7 livros publicados, basicamente sobre história do direito, história de instituições jurídicas, tenho um romance policial e continuo escrevendo. Né? É isso, né? Eu sou casado com a Sabrina, que é também de Belo Horizonte, foi minha colega de colégio, né? Eu estudei aqui com os jesuítas, em Juiz de Fora também tem o Colégio dos Jesuítas, aqui em Belo Horizonte tem o Loyola, né? Eu conheci a minha mulher lá, nós somos pais de 2 crianças, a Gabriela, que tem 4 anos, e o Carlos, que tem 9 anos. É isso, né? Esse é o Rogério. Eu conheço pouco de Belo Horizonte. Apesar de ser de Lafayette, né? Eu nasci em Lafayette e vim estudar em Juiz de Fora. Mas eu conheci Belo Horizonte, já morava em Juiz de Fora. Então eu conheço muito pouco de Belo Horizonte. Apesar também de ter feito, depois eu fiz doutorado, mestrado em Belo Horizonte, mas ia e voltava rapidinho. Tenho amigos, tenho parentes em Belo Horizonte, mas quase não vou a Belo Horizonte, né? Então você se interessa por literatura desde cedo, como é que é isso? Eu sempre gostei de ler, eu sempre cito como autores que eu lia muito na minha infância, claro, Monteiro Lobato, que é um clássico, mas eu cito muito Lúcia Machado de Almeida. Lúcia Machado de Almeida é uma autora maravilhosa,
ela assinou textos famosos no tempo da minha juventude, né? O Escaravelho do Diabo, O Caso da Borboleta Tíria. Eles saíam por uma coleção da editora Ática chamada Coleção Vagalume. Eram best-seller, eram muito vendidos. Vendiam milhares de exemplares os livros de Lúcia Machado de Almeida. E aí eu comecei a me interessar muito por esse universo, né, da novela policial. Lia muito umas coleções de novelas policiais das edições de ouro naquela época, nos anos Nossa. 70. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu rabisquei ali, né, uma historinha policial que a generosidade dos meus familiares transformou num livrinho. Eu tenho muita alegria por causa desse início, né? Não há nenhuma pretensão, não havia nenhuma pretensão, senão a de passar um tempo ali me divertindo com as palavras. E ao Claro. longo do tempo, esse gosto, esse carinho, esse apreço pela comunicação foi se expressando, né? Ele se expressou antes no jornalismo com grande vigor, agora ele se expressa também na crônica que eu redijo semanalmente, nos microcontos, né? Eu publiquei vários microcontos, muitos dos quais estão num site que eu tenho na internet, Literatura na Internet. Vários deles foram para o Jornal de Letras, é um jornal publicado no Rio de Janeiro, mensal, editado por Manuela Ferrari, Arnaldo Misqueu, uma equipe de muito talento e muito compromisso com a literatura. Então, esse amor pela palavra, esse amor pelo texto, ele foi tomando formas distintas ao longo do tempo, né? E hoje eu tenho muita alegria, né, de também enveredar por mais uma trilha, né, relacionada ao mundo da palavra, ao mundo do texto, ao mundo dos livros, que é a trilha do mercado editorial, né? Sim. Na academia nós editamos a nossa revista, nós editamos o livro, eu realizei um sonho, né? Eu editei a biografia de Lúcia Machado de Almeida, que aqui está, né? Tá à venda já. É uma pérola, é um livro precioso, né? Eu encomendei essa biografia quando eu ainda presidi o BDMG Cultural e nós conseguimos terminar esse livro agora. Ele foi lançado ainda no mês da mulher, no dia 30 ou 31 de março, né? Lançamos, em parceria com a Editora Autêntica, esse belo livro aqui, 20 contos sobre a pandemia de 2020, que reúne 20 histórias sobre essa praga, né? Essa peste que nos assola hoje em dia. Então, o tema da literatura tem chegado para mim agora também por meio do interesse pela editoração, pela produção editorial. Estou muito entusiasmado também com essa outra possibilidade, que é a de fazer edição de livros. Nós estamos começando agora, José Eduardo Gonçalves e eu, mais um projeto editorial, que é um livro que conterá a biografia de Oscar Dias Correia, um antigo membro da Academia Mineira de Letras, membro da Academia Brasileira de Letras também. Ele deve ser lançado no começo do ano que vem. Então são vários projetos editoriais, né, que têm me interessado e aquecido o meu coração, né, e solidificado, consolidado meu amor pelo texto, pela palavra. Muito legal, muito bom. Com relação a essa coisa dos escritores, né, e antigos, nós estamos terminando semana que vem. Eu te mandei, eu devo ter te mandado, inclusive, através da Academia de Letras, né? Nós estamos terminando semana que vem o primeiro curso de literatura de Juiz de Fora da Academia Juiz de Fora de Letras. Né? A ideia da presidente Ceci, e a gente fez um curso muito, muito bom. Né? Cada semana teve um membro apresentando um patrono da academia. Semana que vem nós encerramos com a Rosângela Rossi apresentando o Pedro Nava. Você está me ouvindo? Não está ouvindo? Ué, mas aqui para mim está normal. Eu não estou te ouvindo também, não. Não está ouvindo? Deve ser no seu telefone, porque eu não estou te ouvindo.
Eu não estou te ouvindo, Rogério. Alguém está nos ouvindo, gente? Marisa? Me ouve, Arthur? Você me desculpe os amigos que nos acompanham. Pois é, agora voltamos a ouvir. Voltei a te ouvir agora. Me desculpem, alguma falha aí, não sei porque nós estamos reféns da internet, né? Com certeza, com certeza. Você falava dos autores antigos. Nós fizemos aqui em Juiz de Fora o primeiro curso de literatura de Juiz de Fora, através da Academia Juiz de Fora de Letras, onde foram 10 aulas. A ideia foi da presidente, a Ceci Barbosa Campos, e a gente apresentou cada um autor, um patrono da academia. Eu falei sobre o Wilson de Lima Bastos, e semana que vem a gente encerra com a Rosângela Rossi falando do Pedro Nava. Então foi um trabalho muito bonito. Ontem a Marisa Timpoli falou do Murilo Mendes. Foi um negócio muito legal, muito bom. Eu acho importante, que né? bom. Pois é. Claro, esse trabalho é fundamental. É o trabalho de preservação da memória, o trabalho de reativação da memória. Mais que preservação, o trabalho de reativação da memória. É muito importante que o legado de quem veio antes continue circulando, continue sendo conhecido pelas novas gerações. Não é? O mundo não começou agora. Né? Nós não começamos no século XXI. Então, reviver Murilo Mendes, reviver a Belmiro Braga, reviver aqueles que vieram antes é fundamental. E Juiz de Fora é uma cidade privilegiada. Eu não conheço muitos municípios no Brasil que tenham o número de talentos literários que nós encontramos em Juiz de Fora. Não é? Em Juiz de Fora tem muita gente. É impressionante. Muita gente mesmo. Juiz de Fora, não só na literatura, mas Juiz de Fora é o berço de muita arte, né? Nós temos grandes pintores, grandes escritores, grandes músicos, atores. É importante, até um filão muito bom. Né? Claro, e é o berço também da Academia Mineira de Letras. A Academia Mineira de Letras nasceu em Juiz de Fora, em 1909, pela ação de 12 intelectuais, vários dos quais residentes nesse município, que era e ainda é um núcleo de produção e difusão de saberes, né, reconhecido no Brasil inteiro. Né? Juiz de Fora tem centros de excelência intelectual que todos reconhecem. Um exemplo disso é a Universidade Federal de Juiz de Fora, para citar apenas um exemplo. Né? A UFJF é uma potência, né? Ela tem intelectuais de primeira linha, respeitados e reputados em todo o Brasil. Sim, a Academia Mineira de Letras foi fundada em Juiz de Fora em dezembro de 1909, né? E quando foi para Belo Horizonte? Ela foi para Belo Horizonte em 1915. Belo Horizonte foi inaugurada em 1897, né? A academia foi inaugurada, foi fundada em 1909, e aí em 1915 houve a decisão de fazer a transferência da sede para a capital do estado, né? Por razões naturais, lógicas, que, enfim, que foram muito bem compreendidas naquela época. Quem estudou muito isso foram as professoras Leila Barbosa e Marisa Timponi. Elas têm um livro importante, né, sobre o surgimento da Academia Mineira de Letras, um livro que foi lançado por ocasião do centenário da Academia Mineira de Letras, né, em 2009. É um livro que serve de guia, de inspiração, de roteiro para vários estudiosos e especialistas sobre a história da Academia Mineira de Letras. A Academia Mineira de Letras, então, veio para cá, para Belo Horizonte, em 1915, mas continuou vivendo uma vida nômade. Ela não tinha um pouso definido, né? Ela não tinha uma sede. Né? Essa sede
própria só foi conquistada finalmente nos últimos, nas últimas porções da década de 40, ali no final da década de 40. Né? Até lá, até essa época, a academia ficou sem sede, sem pouso. Sob a presidência de Elie Menegali, então presidente da casa, né, pai da querida professora Berenice Menegali, nós conquistamos a nossa primeira sede própria no centro da capital, a Rua dos Carijós. Nós ficamos nessa sede até 87, então cerca de 40 anos nós ficamos lá na Rua dos Carijós. Muita gente se lembra dessa sede, né? Mas em 87 foi realizado um antigo sonho da academia. Nas palavras de Vivaldi Moreira, a sede ao resto do chão, né? Então, nós conquistamos uma sede ao resto do chão, Palacete Borges da Costa, que é localizado à mítica Rua da Bahia, né? Muita gente conhece, cantada em prosa e verso por Drummond, por Nava, por tantos outros. Lá nós estamos até hoje. Lá era a residência, o consultório e o ambulatório do professor Eduardo Borges da Costa, um médico, professor da UFMG, enfim, ele ali morava com sua família, ele ali atendia seus pacientes e muitos deles eram internados ali para pequenas cirurgias, enfim. No subsolo da nossa casa funcionava um ambulatório, né? Então, esta memória é a memória que aquele palacete guarda. É uma memória muito preciosa, muito bonita, muito valiosa, né? E está em curso já há algum tempo na nossa academia, né? E em curso em evolução, enfim, o projeto, né, de transformação, né, daquele palacete em Museu Casa, né? Porque uma simples visita ao Palacete Borges da Costa já é uma aula, né? Já é uma possibilidade de, enfim, conhecer como se vivia em Belo Horizonte nos anos 20, nos anos 30. A casa começou a ser construída em 1910. Demorou 13 anos para ficar pronta, né? Ela ficou pronta em 1923, né? E 90% das suas feições originais estão integralmente preservados, né? 90% estão preservados. Isso é raro. Ela está absolutamente preservada. Enfim, ela é uma testemunha de uma época, importante do surgimento de uma nova capital, de uma capital que já nasce sob a República, que já nasce planejada, e ali vivia uma família importante para Belo Horizonte daquela época, né? Enfim, uma das filhas de Eduardo Borges da Costa era a dona Beatriz, que é, afinal, mãe de um acadêmico nosso, acadêmico Amilcar Martins, filho, né? Enfim, então, visitar a nossa casa, hoje não é possível, naturalmente, por conta da pandemia, mas visitar a nossa casa é sempre uma oportunidade de aprender, né? Uma oportunidade de descobrir como se vivia na Belo Horizonte daquele tempo. Muito bom. Em breve, espero, faremos uma visita, né? Faremos com certeza. De repente, uma excursão dos autores daqui de Juiz de Fora para todos visitarem a academia. Vai ser um prazer. Eu já formalizo aqui nessa nossa conversa um convite para que, oportunamente, quando houver a condição sanitária suficiente, os confrades e as confreiras da Academia Juiz Forana nos visitem, tomem o famoso chá conosco, participem de uma reunião, né, de trabalho, de discussão, de debate, porque nós somos unidos no amor e no carinho pelas letras, pelas artes, pela cultura, né? Então, nós todos somos confrades e confreiras no nosso apreço, pela cultura, pelas artes, pelas coisas do espírito, como se fala. Uai, muito obrigado. Agradeço em nome da presidente Ceci, que está nos vendo aqui. Que bom, presidente. Um prazer imenso estar com a senhora nessa noite. Sim. Você pertence à Academia Mineira de Letras há quantos anos? Eu fui eleito em 2016, provavelmente maio de 2016. Eu tenho 5 anos e pouco de pertencimento a essa instituição.
Como eu sou um dos mais jovens, logo me capturaram para o exercício da presidência, que é muito duro, muito penoso, mas que é também muito honroso e muito compensador, né? É uma honra, é uma alegria, uma satisfação, né, poder contribuir para com essa instituição. Essa instituição, né, Arthur, ela está no Museu Casa, né? Ela é um espaço de convivência, né? Ela é um espaço de sociabilidade, de fazer amigos, de fazer relações. As academias são esses espaços, né? São esses territórios da convivência fraterna, suave, amena, elegante. Mas a academia também é um centro produtor e difusor de conhecimento. Então, nós temos ali na nossa casa um acervo importante. São cerca de 10 coleções, né? A coleção de Vivaldi Moreira, de Edson Moreira, de Milton Campos, de Nelson de Sena, de Eduardo Frieiro, né? É uma coleção impressionante de Eduardo Frieiro, né? Há ali cartas, manuscritos, documentos raros, né? Nós temos também ali, no nosso acervo, uma coleção drummondiana. São cerca de 200 crônicas datilografadas por Drummond, anotadas por Drummond, a caneta nas suas margens. Foi uma doação de Furnas, né, no ano de 2004. Enfim, Furnas sempre foi muito amiga da academia. Então, esse acervo ele está à disposição do público, né? Nós temos um convênio com a Biblioteca Pública Estadual e nós estamos integrando os itens do nosso acervo ao banco de dados gerido pela Biblioteca Pública Estadual, né? Há ali um sistema chamado Pergamon, né? Que integra esses dados. Então, nós já temos ali cerca de 7.500 volumes do nosso acervo, já integrantes do banco de dados, disponíveis ao público, né? Para consulta, enfim. Nós estamos trabalhando uma frente importante também, que é a frente da digitalização do nosso acervo. Já conseguimos muito. Nós já conseguimos digitalizar 45 volumes da revista da Academia, conseguimos digitalizar todos os discursos de posse dos acadêmicos, né? Os acadêmicos tomam posse, fazem o discurso. Há também uma recepção, um discurso de recepção que também já está digitalizado, né? Então, essa frente da digitalização do acervo também é muito importante, para que qualquer pessoa, estando no Acre, no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Sul, possa consultar o acervo da academia. E a academia é também a organizadora de uma intensa programação cultural, né? Então, se essa programação antes era presencial, lá no nosso auditório, na nossa sede, hoje ela está no YouTube. Claro. Nós enfim, veiculamos toda semana uma aula inédita, exclusiva de um estudioso, de um crítico, de um especialista sobre um tema cultural, geralmente um tema literário. E nós já temos ali no nosso YouTube mais de 200 vídeos. Arthur Laiso, por exemplo, deu uma bela aula sobre Cecília Meirelles, a nosso convite, né? A querida Marisa Timpone falou sobre Murilo Mendes, falou belamente sobre Murilo Mendes. A nossa adorável professora Leila, né, que todos admiramos, também falou sobre Belmiro Braga. Eu já, muito abusadamente, muito abusivamente, já pedi a Leila e a Marisa uma aula sobre Raquel Jardim e outra aula sobre Afonso Romano Santana. São dois juiz-foranos fundamentais para a literatura brasileira. Afonso Romano é uma figura fundamental na crítica literária, no ensaio, na crônica, enfim, o sucessor de Drummond no Jornal do Brasil. Então, nós também, na academia, somos os promotores de uma intensa programação cultural, né? E com um olhar cada vez mais voltado para todos os cantos de Minas Gerais, né? Então, a academia não pode ser a Academia de Letras de Belo Horizonte, ela precisa ser a Academia Mineira de Letras. Lá está Arthur Laiso falando sobre Cecília Meirelles, Marisa Timpone falando sobre Murilo Mendes, Leila Barbosa falando sobre Belmiro Braga. Em breve entrará no ar uma palestra da professora Ivana Ferrante de Montes Claros, falando sobre a literatura promovida, produzida no norte de Minas. Já temos ali um vídeo sobre a cultura do Vale do Jequitinhonha, um vídeo
uma aula proferida pelo professor Tadeu Martins, só sobre a cultura do Vale do Jequitinhonha. O professor Caio Junqueira Maciel falou sobre um poeta importante de Aiuruoca, no sul de Minas, o poeta Dantas Mota. César Vanucci falou agora sobre o nome fundamental do Triângulo Mineiro, que é Mário Palmério, que foi Mário Palmério. Sim. Então, o nosso olhar está sendo sempre muito atento, sensível a todo fenômeno literário em curso nas Minas Gerais. Não é? Eu tenho acompanhado regularmente, né, toda a promoção da Academia Mineira de Letras, tanto no Instagram quanto no YouTube. Né? Eu tenho também um canal no YouTube, então a gente está sempre acompanhando a Academia Mineira de Letras. Eu acho importantíssimo isso, de outras pessoas, né, apresentarem esse trabalho. Muito legal isso. E a gente está à disposição da academia, né? Aqui em Juiz de Fora, tanto da Lei JF quanto da Academia Mineira de Juiz de Fora de Letras, estamos à disposição para o que precisar para a integração disso tudo. Né? Que importante. Você falou que é o mais jovem da Academia Mineira de Letras, por isso é o presidente. Acontece a mesma coisa na Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, da qual eu também faço parte, né? O presidente, agora no segundo mandato, continua o Douglas, que é um dos mais jovens da academia também. Né? Eu acho que é um cargo de suma importância que, de repente, a energia do mais jovem é mais... é importante isso. Na verdade, é uma função que exige muita disposição e muita disponibilidade. Uma instituição cultural hoje, ela é muito exigida. Então, nós hoje estamos inscritos em todas as leis de incentivo ao trabalho. Né? Nós estamos inscritos na lei federal, na lei estadual, enfim, dialogamos sempre com possíveis patrocinadores, com possíveis parceiros. Né? Então, uma instituição cultural nos dias de hoje, ela precisa estar sempre em rede, em diálogo, um diálogo aberto, franco, claro. Né? Ela precisa captar recursos. Não é fácil captar recursos hoje para a cultura, é difícil, é muito difícil. Né? E isso tudo é algo típico das instituições culturais. Mas o que eu valorizo muito na academia é a oportunidade de aprender com os meus confrades e as minhas confreiras. Nós temos ali na academia um encontro de gerações. Isso é de uma riqueza inestimável. Né? Eu estou ali para aprender. Eu sou aquele que aprende. O mais jovem é sempre o que aprende mais. Né? Porque eu tenho o privilégio de conviver com pessoas cujo legado é um legado precioso. Né? Um dos que me antecederam na função, o escritor Olavo Romano, é alguém com quem eu aprendo o tempo inteiro. Né? Com a sua experiência, a sua sabedoria. E assim também é com Ângelo Osvaldo, é com Caio Bosque, é com Padre José Carlos Brande Aleixo, é com Danilo Gomes, enfim, e com as mulheres que estão na academia. Né? Nós queremos cada vez mais mulheres na academia. Nós elegemos em 63 Henriqueta Lisboa, foi a primeira mulher a entrar para a Academia Mineira de Letras, 14 anos antes que Raquel de Queiroz entrasse para a Academia Brasileira de Letras, a AML elegeu Henriqueta Lisboa. Depois elegemos Maria José de Queiroz, essa belíssima intelectual, que esteve em Juiz de Fora para o aniversário de 110 anos. Elegemos Lacíris Quetino, a Laíde Lisboa, Ieda Prates Bernes, Elizabeth Renault, Carmen Schneider Guimarães, e elegemos agora, recentemente, a professora Maria Esther Maciel, do Alto Paranaíba. Ela é de Patos de Minas. Ela é uma professora titular da UFMG, uma figura de produção poética importante, professora da Unicamp também agora. Então, nós queremos cada vez mais mulheres na nossa casa. A casa vive da sua diversidade. Ela é um encontro entre gerações distintas,
ela é um encontro entre as mulheres e os homens de letras, né? Ela é um encontro entre intelectuais de todas as idades, ideias, etnias, opiniões. É na diversidade que está a inteligência, né? A inteligência humana ela só se aprimora no contato, no convívio harmonioso e civilizado entre os opostos, né? Claro. Então, essa é um pouco a ideia da nossa casa. Isso é importante. Né? Na lei, a JF, por exemplo, as mulheres são predomínio. Que bom. Nós somos 28 membros e somos apenas 8 homens. As mulheres dominam tudo. Que bom. E são extremamente, né, competentíssimas. Eu tenho as contadoras de história, por exemplo, da Leia, que eu sou fã incondicional. Né? Assim, que bom, né? que bom. A ML, da Academia de Fora de Letras, eu não sei muito bem a proporção entre homem e mulher, mas tem bastante mulher também, e são também pessoas como a Marisa e a Leila, né, a Ceci, que são pessoas que estão numa produção fantástica. Que bom. Na verdade, a nossa intenção é sempre essa, a de trazer cada vez mais a força e o brilho das mulheres para o âmbito da nossa instituição. Eu vou dar a você aqui uma notícia que é muito interessante, que se alinha ao que nós estamos conversando. O próximo número da nossa revista conterá um dossiê com mais de 30 textos sobre as escritoras mineiras. Então, a Constância Lima Duarte, da UFMG, e eu organizamos esse dossiê, que tem ali textos escritos por especialistas sobre Raquel Jardim, sobre Marister Maciel, sobre Laís Corrêa de Araújo, sobre Adélia Prado, sobre Ana Maria Gonçalves, sobre Janete Claire. Eu pedi à filha de Janete Claire, Denise Emer, que escrevesse um depoimento sobre sua mãe, que também é mineira, da cidade de Conquista, né? Sobre Cidinha da Silva, sobre também as poetas, as prosadoras da novíssima geração, Ana Martins Marques, Ana Elisa Ribeiro, enfim. Então, estarão todas lá retratadas no volume 80 da nossa revista. A nossa revista ela foi fundada em 1922, eu mostro aqui o volume de número 79, né? Há um ensaio de Leila e Marisa aqui nessa revista, sobre Belmiro Braga, um ensaio maravilhoso. Essa revista aqui, ela tem a capa assinada por Carlos Bracher, que vocês conhecem muito bem, não é? Claro. Da família de Juiz de Fora, né? Um grande artista plástico brasileiro. Ele pintou aqui a academia, o prédio anexo. Aqui nós temos 600 páginas, 60 ensaios, artigos variados sobre a história da casa, sobre os acadêmicos. E no próximo número nós, então, traremos essa grande homenagem às mulheres. Como um dos nossos amigos falou aí no chat, não é? As mulheres contribuem com seu brilho, com a sua inteligência, com a sua competência e também com com o seu coração, com a sua emoção, com a sua forma especial de olhar para as coisas do mundo, né? Isso tudo tem que ser muito, muito valorizado, né? Essa convivência é muito necessária e muito saudável para toda a instituição, sobretudo para uma instituição cultural. Com certeza, claro, né? E a gente está nessa situação, né, atualmente. Essa revista será imperdível. A revista 80 será imperdível, com certeza. Sim, obrigado. A gente está nessa situação que a gente já falou dela, né, da pandemia, da restrição. Talvez esse ano a gente continue ainda online. Né? Eu estou dando aula online, estou achando terrível fazer isso. Né? Eu gosto dos meus alunos perto de mim, mas fazer o quê? Como é que está essa coisa do movimento literário em Belo Horizonte? Né? Porque a gente não tem notícia. A gente, apesar de estar aqui em Minas, nós temos uma notícia mais constante vindo do Rio para a gente, né? Isso essa é uma pergunta muito interessante e muito importante. Várias regiões de Minas se conectam mais às capitais de outros estados, como Rio, São Paulo e até Salvador, no caso do Norte, do que a Belo Horizonte. O que é um problema, o que é algo que precisa ser ajustado de algum modo, né? Mas, de fato, a sua pergunta é muito importante. A pandemia veio para mudar tudo, veio para mudar o nosso modo de trabalhar, de agir, de relacionar-se,
de criar filhos, né? Meus 2 filhos têm aulas também pelo computador, não é fácil, né? E mudou também, mudou também o modo de produzir literatura, né? Nós fizemos esse livro aqui, eu já mostrei, estou mostrando de Sim. novo, com a editora Autêntica, né? Nós fizemos esse livro aqui em plena pandemia. Foi uma resposta que a Academia Mineira de Letras deu a essa peste que ora nos agride, que ora nos ataca. Se quiserem ler o livro, por favor, ele já está disponível em todas as plataformas, em todas as livrarias, 20 contos sobre a pandemia de 2020. Foi uma resposta da academia, foi uma forma de a academia não se submeter à tirania desse vírus, né? Então, nós decidimos reagir, né? Aí, o que valeu nessa hora foi ligar para 20 ficcionistas, né? Eu convidei 20 ficcionistas, 10 homens e 10 mulheres, para que escrevessem sobre a pandemia, sobre o coronavírus. A Leia JF também publicou o livro, Marisa está falando aqui. Nós publicamos durante a pandemia, eu publiquei um livro que foi o Diário do Confinamento, né? Sim. Foi um livro de 30 crônicas. Mas a Leia JF, nós publicamos 3 livros. Que nós beleza. publicamos uma Poesia na Pandemia, que eu fiz um e-book em 10 dias. Eu convidei eu posso fazer, para mandar poesia para mim relacionada à pandemia, e em 10 dias eu selecionei as poesias e publiquei o e-book. Depois a gente conseguiu, inclusive, fazer a publicação física desse livro. Depois nós tínhamos já um outro projeto da Leia JF, que era uma antologia de contos eróticos, e saiu o livro Proibido, Contos Eróticos. Ficou muito bom. Eu não estou com ele aqui perto de mim. E agora nós vamos lançar, hoje à noite, nós vamos lançar um livro de aldravias. Que beleza. O Elo Dias, que são da organização da Alice Gervason, mas os membros da Leia fizemos um grupo à parte no WhatsApp e conseguimos elaborar 1.300 aldravias. E vamos lançar esse livro agora às 20h30, numa que sala beleza. do grupo. Então a gente teve uma produção durante a pandemia, grande também. Né? É isso. Como eu disse, foi uma forma de lutar contra, né? Lutar contra o vírus. Exato. O movimento literário em Belo Horizonte também registrou outras iniciativas semelhantes, enfim. E algo também que precisa ser dito aqui, que eu acho que é muito importante, é que houve aqui em Belo Horizonte a formação de uma rede de solidariedade, por exemplo, às livrarias. Porque as livrarias tiveram que fechar, né, abriram por pouco tempo, fecharam novamente, e algumas delas passaram por dificuldades incríveis. Uma delas, muito famosa, muito querida em Belo Horizonte, é a livraria Quixote, que fica na rua Fernandes Tourinho, na Savassi. Então, houve uma verdadeira mobilização na cidade para salvar a editora, a livraria Quixote, né? E foi uma campanha bem sucedida. Houve a venda de vale compras, né? Muita gente adquiriu antecipadamente vale compras, né, com direito a gastar esse vale compras até dezembro desse ano, mas já pagando ao livreiro, né, para que ele pudesse girar o seu fluxo de caixa ali, né? Então, isso também fez parte, né, importante do movimento em torno da literatura aqui em Belo Horizonte. A solidariedade com os livreiros. Toda a cadeia produtiva do livro precisa ser exaltada, precisa ser protegida. Por isso que quando nós lemos aí na imprensa informações de que há tentativas de se taxar o livro, não é? com onerar o custo do livro, é preciso haver uma resistência a esse tipo de manifestação. Não é? A ideia de que só rico lê é uma ideia falsa, é uma ideia nociva, né? É uma ideia nociva que precisa ser combatida com veemência. O livro é para todo mundo. O livro sobretudo, para aqueles que se esforçam para poder adquiri-lo, né? Então, o movimento literário é, sim, o movimento dos autores, mas é também o movimento dos livreiros, o movimento em defesa das editoras, não só das grandes editoras, o movimento também em defesa das editoras pequenas, das editoras médias, das chamadas editoras independentes, né?
Isso é muito importante. A cadeia produtiva do livro, como um todo, deve ser prestigiada. Nós temos os autores, os poetas, os prosadores, e temos também os ilustradores, né, que são Com certeza. fundamentais, os fotógrafos, os capistas, os diagramadores, os designers. Né? Então, todos Claro, esses profissionais, eles se alimentam da cadeia produtiva do livro. Né? Eles claro. geram emprego, geram renda, movimentam a economia. Então, todo esse pessoal precisa ser protegido. Nós precisamos defender o livro. Né? Com certeza. Claro. Alguém já dizia, uma nação se faz com homens e com livros, né? Com mulheres, homens e livros, digamos assim. Né? É isso. Né? E eu quero parabenizar a LEJF, parabenizar a Academia Juiz de Fora por essas iniciativas em favor do livro. Né? É maravilhoso saber, né, que houve reação nesse tempo da pandemia. A Academia Montes Clarence, lá no norte do estado, também publicou um livro muito bonito. Há outras iniciativas. André Donadon Leal, que é lá de Mariana, né, também publicou um livro importante sobre a pandemia, crônicas sobre a pandemia. Então, tudo isso nos deixa com o coração mais aquecido de esperança. Né? Nós temos um compromisso com os valores da civilização, com os valores do iluminismo, né? A educação, a cultura, a ciência, né? A democracia, o diálogo. Uma sociedade só avança, só progride, só melhora quando esses valores são enfatizados, são ressaltados, são defendidos. E nós que amamos os livros, né, estamos juntos nesse movimento, né, de defesa, de promoção, de valorização do livro e da cultura. Com certeza, claro. Né? A gente tem isso. Ainda bem que eu nasci numa família que sempre incentivou a leitura, sempre incentivou a escrita, né? E convivo, inclusive, com todo mundo que gosta disso, porque é importante pra caramba. Eu acho que você pega o aluno hoje na faculdade e ele não tem esse hábito de leitura. Ele lê livro técnico, acabou, não lê mais nada. Então ele tem uma dificuldade muito grande para interpretar um texto, ele tem uma dificuldade muito grande para escrever. Hoje, com a facilidade que nós temos na internet, por exemplo, esse bendito desse áudio no WhatsApp, né? Ninguém mais escreve. Porque se escrever, vai escrever, como eu falo, em internetês e cheio de erros de português. Né? O cara hoje em dia as pessoas não sabem mais interpretar um texto e redigir um texto para se comunicar. Claro. É muito difícil hoje. Muito difícil. Eu convivo na faculdade, eu dou aula na faculdade de medicina, né? Eu dou aula para 5 turmas na faculdade, e a gente vê essa dificuldade da expressão, porque o aluno não lê. É isso mesmo, Arthur. Você tem toda a razão. Eu vivo esse drama todo dia em casa, porque eu sou pai de uma criança de 9 anos que adora jogo eletrônico, por exemplo, que adora os games. Né? E não é só ele que adora, todos os amiguinhos adoram, todas as amiguinhas adoram. Não é? Claro. O audiovisual é muito potente, não é? Disputa, concorre com muita intensidade. Né? É outra mídia, né? E é uma mídia em movimento, muito fascinante, muito sofisticada, né? Mas o nosso trabalho é esse, é um trabalho de apostolado, de evangelização, de catequização, né? Com certeza. Então, você vê, aqui atrás tem uma estante que não é cenográfica, é verdadeira, né? Você vê que são livros de verdade, porque o que é preciso? É preciso que o livro faça parte do ambiente doméstico, né? O livro precisa frequentar o espaço doméstico, não só na sala, ele precisa estar no quarto, na cozinha, nos banheiros, né? No corredor, em todo lado. O livro tem que pertencer à paisagem doméstica. Né? Ele tem que ser um bom amigo, um bom companheiro. Né? Não pode haver distância entre o livro e o ser humano. Ele tem que ser carregado com intimidade, abraçado ao peito, colado aqui ao coração, né? Porque é assim que a gente se afeiçoa, ganha amor, é assim que a gente se identifica. A gente só se identifica com aquilo que está próximo, que pertence à nossa família,
aquilo que foi amado pelos nossos pais, não é? A minha mãe é professora, aposentada hoje, mas foi professora de língua portuguesa, latim e grego, enfim, deu aula a vida inteira. Meu pai era advogado, né, militou no campo da palavra. Então, o livro tem que pertencer ao ambiente doméstico, assim como ele precisa pertencer ao ambiente urbano, né? O livro precisa pertencer ao ambiente da cidade. Ele precisa estar no banco da praça, no coreto da praça, num canto da igreja, ele precisa estar no ponto do ônibus, ele precisa estar ali no táxi, né, no metrô. Né? O livro precisa frequentar a paisagem urbana, assim como ele deve frequentar também a paisagem doméstica. Eu não sou contra o livro digital. Eu acho que quanto mais leitura houver, melhor. Né? Há pessoas que gostam do Kindle, que gostam dos leitores digitais, ótimo. Se estão lendo um bom romance, um bom ensaio no leitor digital, excelente, não tem problema nenhum. Né? Agora, eu gosto também do objeto livro. Né? O objeto livro é algo que convoca os nossos 5 sentidos. Né? Dá muita alegria, né? A relação sensorial, física, com o objeto livro. Né? Essa é uma das tecnologias mais sofisticadas que a humanidade já desenvolveu, né? Durante todo o seu tempo de permanência aqui no planeta. Né? O livro precisa estar na mão, como diz aí a Alice muito bem. Né? A gente precisa pegar no livro, folhear o livro, sentir o cheiro do livro. Né? O cheiro é importantíssimo. Aqui também não é cenográfico, não. Aqui também... É isso mesmo, é isso mesmo. É isso, né? Nós somos pregadores, apóstolos, defensores da importância do livro na nossa vida. O livro abre possibilidades infinitas, né? Ele é um portal para outras dimensões, né? Ele consola, anima, informa, instrui, diverte, né? Enfim, o livro é um mundo, é um horizonte aberto, né? Nós não somos os mesmos depois de terminar a leitura de um bom romance, de um bom conto, de um bom ensaio. Né? Nós mudamos para sempre quando nos deixamos afetar pela leitura. Né? A leitura é uma experiência potente de intervenção no nosso campo psíquico, no nosso campo mental. Né? Então, o livro é um amigo potente. Aquele livro que a gente leu na adolescência, quando começamos a ler, eles influenciaram na nossa personalidade, na nossa vida inteira. Né? Claro. Eu tive uma grande fase da minha vida que eu lia Érico Veríssimo, que eu lia depois Jorge Amado. Eu tive com Érico Veríssimo muita influência na minha literatura inicial. Né? Que bom. Eu acho importante isso, né? Claro. Eu acho que hoje a gente tem tem aluno que nunca leu. Eu acho, meu Deus, né? Então é complicado isso. O nosso tempo está começando a ficar curto. Eu queria que você falasse assim, alguma coisa assim, para quem está nos vendo, mais do que você já falou, né? A respeito da literatura, o que fazer com a literatura, porque tem muita gente que quer escrever e quer publicar. Só uma coisa que você também falou, que você não é contra o Kindle. Também não. Também não sou contra o livro digital. Publiquei 2. Tá? O meu problema é aquele livro que você pega para ler no digital e ele não teve, por exemplo, nenhuma correção. Ele está horroroso, ele está cheio de erro de português, ele está cheio... Tá horrível, sabe? Então ele depõe contra quem escreveu. Né? Então eu não consigo escrever. Ler uma coisa com... Nossa, começou a ter erro de português, eu vou largar aquele livro, eu não vou ler ele mais. Claro. Né? Então acho que a pessoa tem que escrever, saber escrever, mas além disso, tem que ter uma correção antes de publicar digital. Claro. Né? Claro, mais um profissional aí fundamental nessa cadeia produtiva do livro, eu não citei antes, cito agora, é o revisor. É o preparador dos originais, né? Não há livro sem preparador de originais, não há livro sem um revisor técnico, são pessoas fundamentais, né?
Há livros que são revistos por 2, 3 profissionais, né? O livro precisa de olhares distintos, de olhares argutos e de olhares não viciados, porque às vezes o autor não detecta, não percebe um errinho ou outro, uma falha, né? Então, é muito importante que o texto passe antes pelos olhos experientes, profissionais, técnicos de outros profissionais. Não Claro. há dúvida, não há dúvida. Você falava sobre me perguntava sobre a literatura, sobre aí uma palavra, né? Pedindo uma palavra para aqueles que querem publicar. Eu sempre incentivo todo mundo que ama a leitura, todo mundo que ama a literatura, eu sempre incentivo a que escreva, a que trate bem o seu texto, como você lembrou muito bem, né? A que Claro. convoque todos os profissionais possíveis para ajudar nesse parto, né? É um parto escrever um livro, né? Então ele tem que ter bons parteiros. Ele tem que ter Claro. bons parteiros, né? O revisor é Afinal, um bom parteiro, é um filho. O o revisor é livro um bom parteiro. O preparador de originais é um bom parteiro. O diagramador é um ótimo parteiro, né? Que fonte terá o meu livro, né? Há livros cujo projeto gráfico não ficou bom, né? Então, é preciso dar fonte correta, é preciso que o leitor consiga ler, né? O livro precisa ser legível, né? Então, para que esse filho nasça, convoque todos os padrinhos possíveis, convoque todos os parteiros que você julgar necessários para que seu livro seja bem sucedido. Não despreze a importância do título, não despreze a importância da capa, né? Faça uma aliança com os bons capistas, com os bons ilustradores, né? Com os bons designers e lance e dê à luz a um filho bonito, né? No melhor sentido da palavra. No melhor sentido da palavra. Bonito porque bem feito, porque feito com carinho, com competência, com profissionalismo, né? Mas publicar é uma aventura compensadora, gratificante, não é? Antigamente era tão difícil publicar, não é? Como foi difícil para os brasileiros do século XIX, do final do século XIX, como foi difícil para os brasileiros do século XX, das décadas de 10, de 20. Depois a situação começou a melhorar, mas foi muito difícil. Hoje é muito mais fácil, né, publicar. Né? É muito mais fácil que antes. Né? O salto que demos foi imenso. Então é preciso comemorar esse momento. Né? É claro que chegar nas grandes editoras ainda é difícil. É claro, sim, né? É natural. Mas há tantas editoras de qualidade hoje que é preciso conversar com elas, né? Que é preciso dialogar com elas. Né? Então, publiquem, que farão muito bem a vocês mesmos e a seus leitores. Com certeza. Você falou das grandes editoras. Muitas das vezes, as editoras menores, elas dão um trato especial ao livro. Elas vão divulgar de uma forma melhor. Elas vão fazer esse filho fica mais bonito. Né? Claro. E uma grande editora pode até... não, vou publicar, mas não é tão importante assim. Né? Claro. A divulgação é fundamental. Claro, editoras menores provavelmente podem dar uma atenção personalizada, né, à maioria de seus autores, né? Fazem com mais capricho, mais carinho, sim. E há ótimos editores, hein? Em Minas também há ótimos editores. Com certeza. Nosso tempo está terminando. Foi um prazerzão. Foi muito bom conversar com você. Né? Para mim que foi, Arthur, um privilégio. Foi um assunto muito, muito bom. A gente teve uma coisa assim, acho que esclareceu muita coisa para muita gente que não conhecia nada a respeito da Academia Mineira de Letras, não conhecia nada a respeito de você. Foi muito bom. Eu espero realmente que a gente consiga ir a Belo Horizonte. Né? Vai ser uma alegria. Vai ser um prazer imenso. Eu tenho muita fé. E a gente vai passar por essa rapidinho. Com certeza. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Foi um prazer conversar com você. Acompanho o seu trabalho com muita admiração, muito entusiasmo. A gente sabe que você é um fazedor, é muito ativo, é incansável também. Eu muito obrigado. Agradecer aos amigos e às amigas que nos acompanharam, as queridas Marisa e Leila, a presidente da Academia Juiz Forana. Muito obrigado pelo carinho, pela escuta tão paciente, tão tolerante aqui.
Vai ser um prazer, um privilégio recebê-los todos aqui na nossa casa, que também é a casa de vocês. Muito obrigado. Então tá certo. Um abraço a todos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Arthur. Obrigado. E assim terminamos mais uma entrevista no espaço Entrevistas da Leia JF. Agradecemos muito ao Rogério, né, e a todos vocês que estão aqui nos vendo e todos aqueles que vão nos acompanhar, tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Viva a literatura! Viva. Tchau! Tchau. Até a próxima.